Fala pessoal, chegou aquele vídeo de leituras da semana, onde eu faço um review rapidinho sobre o que eu li durante a semana. Dessa vez vão ser 4 quadrinhos. Primeiro temos aqui, ó, Vampirella, grandes clássicos. O próximo é Grendel vs O Sombra, da fase Renascimento aí que a galera gosta, Flash volume 3. E esse novo arco, a conspiração do clone do Homem-Aranha. Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos a HQzaço. Esse primeiro encadernado é um crossover entre dois personagens que podemos dizer que é um pouquinho meio desconhecido da galera atualmente, que é o Grendel e o Sombra. Grendel, ele é um personagem que foi criado em 1982 por Matt Wagner. Ele é um milionário criminoso, onde suas histórias se passam no tempo presente. Já o Sombra, ele é um herói que foi criado em 1930 para um programa de rádio, onde contavam histórias policiais. Ele também é outro milionário. O personagem ele tem o poder da hipnose. O roteiro e arte é por Matt Wagner, que já trabalhou com Batman, com Trindade, Sandman e outras coisas. Grendel, ele é um poderoso traficante que coleciona diversos objetos únicos. Ele tem bengala, cortador de charuto, tudo itens raros. Na história ele conseguiu um misterioso vaso com a ajuda de 2 capangas, que é claro, para manter seu nome, após o acordo, esses 2 capangas iriam pagar por isso. Só que ao abrir esse vaso, ele é transportado para Nova York no tempo de 1930, época em que temos o personagem O Sombra. Ele tem uma pegada bem parecida com o Batman. Aliás, ele foi fonte de inspiração na hora da criação do morcego. Mas diferente do herói da DC, aqui sangue e morte reinam. Esse encadernadinho aqui é dividido em 3 partes e a história é completa. Eu não sou conhecedor profundo desses personagens, mas foi uma experiência legal ler essa edição. Até como uma maneira de enriquecer o conhecimento sobre quadrinhos. Afinal, esses 2 personagens são muito importantes nessa história dos quadrinhos. Uma bela experiência, recomendo o material. Agora chegou a vez da DC Renascimento, tô aqui com o 3º volume de Flash. Ela é um pouquinho diferente das edições anteriores, um pouquinho maior, ela compila 8 edições e o preço aumentou bastante, ele está R$ 28,90. Nesse 3º encadernado de Flash, o Wally West, o Kid Flash, ele ganha destaque, enquanto Barry estava mais focado em sua relação com a Iris. Aqui começa a fase O Ataque dos Vilões. Depois da tempestade de aceleração, que a gente viu nas edições anteriores, os vilões da galeria eles sumiram. E o Flash ele anda meio desconfiado com isso, então ele resolve investigar o paradeiro desses vilões. Aqui o Capitão Frio ganha destaque. Também temos uma fase legal chamada Os Pecados do Pai, onde o Kid Flash quer saber por onde levaram o seu pai Daniel West, conhecido como Flash Reverso. Legal que nessa edição eles explicam alguns pontos que estavam sem respostas e tem também algumas revelações entre os personagens. Apesar desse valor aí que dói no coração, né, em comparação às primeiras edições, é uma edição que eu gostei. Desses 3 encadernados que saíram do Flash, eu acho que essa foi a melhor leitura. Agora eu vou falar sobre esse monstrão aqui, ó, Vampirella, grandes clássicos, edição um pouquinho maior do tamanho que a gente está acostumado pela Mitos Editora. A Vampirella foi criada em 1969 na revista Creepy. Ela é uma extraterrestre que veio de um planeta chamado Draculon, onde necessitam de sangue para sua sobrevivência. Seria como a água para nós seres humanos. Aqui nesse encadernado nos mostra a origem da personagem e a relação que ela tem com o planeta Terra. De acordo com a sua crença, os seus habitantes não podem destruir uma criatura viva, mas quando humanos invadem o seu espaço, a Vampirella ela resolve agir. Na verdade, ela agiu até antes por uma questão de sobrevivência em busca do sangue. Quem participa também nesse encadernado é a família Van Helsing, melhor dizendo, é o pai e o filho. Que o filho aqui vai ter uma forte relação com a personagem principal. Em meio à história vão aparecer outros personagens clássicos como Lobisomem, Conde Drácula e outros. Mas um personagem que posso destacar também é um mágico que vai acompanhar a Vampirella em suas aventuras. A arte de José Gonzalez é espetacular, como vocês podem ver é totalmente preto e branco. E eu não posso deixar de destacar as incríveis curvas
que ele coloca na Vampirella, um belo de um atrativo na leitura, sem dúvida. Se você nunca leu nada sobre a personagem, esse encadernado aqui é ideal para você conhecer um pouquinho desse mundo da Vampirella. Todas as histórias elas mantêm um excelente nível, sem contar a arte, né, que vocês viram, então eu mais que recomendo esse daqui. E por último aqui essa saga, a Conspiração do Clone, que tá saindo na mensalzinha do Homem-Aranha. Vocês que acompanham o canal sabem que eu deixei de acompanhar a mensal do Homem-Aranha, que me enjoou muito esse lance do Homem-Aranha rico, as indústrias Parker, e a arte também não me agradava. Mas como surgiu esse novo arco, nova arte, eu decidi dar mais uma chance para o Homem-Aranha. Um dos responsáveis pelo roteiro é Dan Slott, que até já ganhou alguns prêmios anteriormente. A história começa com a família do Peter em um enterro de uma pessoa bem querida, principalmente pela tia May. Anteriormente, o Peter ele testou alguns métodos de cura em um paciente. Ele usou literalmente como cobaia o cara, em uma doença mortal. E deu tudo certo com essa sua nova pesquisa. Só que o sentido de aranha do Peter disparou ao cumprimentar o paciente curado. Então ele ficou um pouco com receio de usar essa mesma experiência nessa pessoa querida que acabou morrendo. Então ele acaba se sentindo um pouco culpado por isso. O Peter ele resolve ir atrás do seu antigo paciente para ver como que ele está hoje em dia. Ele dá de cara com diversos vilões e pessoas importantes de toda a saga do Homem-Aranha. De início me agradou esse novo arco. Nós temos a volta de um grande vilão que eu tava também com saudades, apesar dele aparecer muito na fase superior, só que não em seu estado total, podemos dizer. Muito legal você ver todos esses personagens que morreram nessa nova conspiração de clones. A única coisa ruim, como em toda mensal, é que a história não vai ficar completamente aqui. Muitas delas têm continuação no Aranhaverso, então fica uma coisa difícil de colecionar, porque eu, por exemplo, não vou comprar Aranhaverso, então não sei dizer pra vocês se eu vou continuar a ler as histórias desse arco ou não. E vocês aí, galera, vocês compraram algum desses materiais? O que acharam? Dê sua opinião aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal da HQzaço, deixar o joinha aqui e até o próximo vídeo. Valeu!